Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Generation Gap, vamos conhecer diferentes gerações de famílias que concluíram os seus cursos na Universidade do Porto e na mesma faculdade. São pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos. Acompanhe-nos na descoberta de uma universidade multigeracional, mas que tem mantido o seu espírito genuíno ao longo dos tempos. No Alumni Mundos de hoje vamos conhecer melhor o Sérgio Cunha Velho e a Renata Leite, pai e filha, alumni da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Embora o Sérgio ainda tenha um bacharelato no curso superior de nutricionismo, são ambos licenciados em Ciências da Nutrição, mas com bastantes contrastes nas suas vivências académicas. Mas não sou eu que vou falar dessas diferenças, são eles que nos vão explicar como foi tirar o curso na FECNAUP, o pai em 1989 e a filha em 2014. Olá Sérgio, olá Renata, bem-vindos ao Alumni Mundos. Eu se calhar começo pelo Sérgio. Porquê o curso de nutricionismo na Universidade do Porto? Bom, em 1975 não houve ingressos no ensino superior, veio a verificar-se em 76. E eu concorri à Faculdade de Medicina e fiquei eu e mais, suponho que mais, cerca de 2000. Tínhamos 3 cadeiras, hoje chamar-se-iam unidades curriculares, e apenas concluímos o primeiro ano 520, se não falha a memória. Contudo, isso era um número muito grande para a Faculdade de Medicina, então, pela primeira vez em Portugal, houve o número clausus, 300 alunos. E os outros 200 e qualquer coisa, que não me recordo exatamente o número, foram distribuídos por cursos que foram criados na altura. Foi a Medicina Dentária, o Desporto, Psicologia e a Nutrição. Pronto, e foi assim que eu fui parar à nutrição. Nós concorremos, eu escolhi, obviamente na altura, continuar medicina, não tinha média não tive média para isso, e a segunda escolha tinha sido nutrição, e lá fui parar a nutrição. Fui parar a nutrição e depois tínhamos um professor espetacular chamado Dr. Emílio Pérez, quase toda a gente ainda se recorda dele, que pela sua forma de comunicar, pela sua paixão pela nutrição, e eu hoje entendo perfeitamente, nos meteu o bichinho da nutrição no corpo, e depois, no fim do primeiro ano da nutrição, que seria o segundo, deram-nos a possibilidade de regressar à medicina e ninguém regressou à medicina. Portanto, acabamos todos por ficar na nutrição. Bom, e depois fiz a licenciatura mais tarde em Ciências da Nutrição, mas tinha que ser, era um seguimento natural, obviamente. Eu fiz o primeiro curso superior de nutricionismo, fiz a primeira licenciatura em Ciências da Nutrição da Universidade do Porto. Na altura, a nutrição era uma coisa assim um bocadinho nova, não é? Ninguém sabia muito bem o que era isto da nutrição. As pessoas comiam as coisas que achavam bem, mas não havia nenhuma base, digamos assim, científica, não é? Nem queira saber. Quando a gente dizia eu sou nutricionista, ficavam muito admirados. Desculpa, é o quê? Contorcionista. Chamavam-nos tudo que terminava em ista, servia. A mais interessante, a mais engraçada e que ficou e que nós contámos muitas vezes, foi na própria Universidade de Porto, uma funcionária que perguntou, mas são contorcionistas? Não, minha senhora. Tínhamos que dizer muito devagarinho, eu sou nutricionista. Bom, hoje felizmente já não é preciso dizer assim. Podia ser o malabarista dos nutrientes. Exatamente. Renata, tu acabaste por seguir o mesmo curso. Foste influenciada de alguma forma pelo teu pai? Não diria que tenha sido influenciada diretamente, porque os meus pais nunca nos influenciaram, nem a mim nem à minha irmã, a seguir qualquer tipo de área, nem mesmo até ensino superior. Era o que nós quiséssemos ser. Mas eu recordo-me, e ainda tenho essa capinha. Nós vivíamos em Coimbra, apesar de termos nascido todos no Norte, vivíamos em Coimbra. E em Coimbra, cidade de estudantes, normalmente nas creches, quando somos finalistas, há um cortejo a imitar o cortejo da queima das fitas da universidade. E também tínhamos as capinhas com as fitinhas, e dentro da capinha escrevíamos o que é que queríamos ser quando fôssemos grandes. E eu ainda tenho essa capinha e diz lá dentro, quando for grande quero ser nutricionista. Já havia aí o bichinho, não é? Já, porque eu sempre adorei comer. Sempre tive uma grande relação com a comida, adorava ir para o hospital com os meus pais, ter com os meus pais e ficar lá a observá-los a trabalhar desde pequenina.
E portanto acho que fui criando assim também o bichinho, e é uma das formas que nós temos também de ajudar o outro. Eu sempre gostei muito também de ajudar o outro, mas nunca quis muito ser médica, por exemplo. Eu gostava de ajudar, mas não queria a parte de medicina. E o tempo foi passando e depois fui encontrando outros interesses, até mesmo direito. Foi uma das opções que se colocou quando estive no 12º ano a fazer a escolha. Mas está agora a fazer anos que vínhamos numa passagem de ano da Figueira para Coimbra. Vinha sozinha no carro com o meu pai e vinha com alguma angústia ainda a pensar o que é que eu ia seguir, porque isto foi em 2007, na altura em que eu ia passar para a universidade. Com alguma angústia o que é que eu queria seguir quando entrasse na universidade, porque eu tinha estes gostos muito dispares, desde o direito até à saúde. E o meu pai disse: olha, eu não quero influenciar, mas eu já há muito tempo tenho observado e eu acho que serás uma excelente nutricionista. E voltou aquele bichinho. E então foi assim que eu me candidatei à Faculdade de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto, porque tinha de ser na Universidade do Porto, na casa que também foi dos meus pais durante anos, e no primeiro ano acabei por não entrar em nutrição, entrei em biologia, no edifício onde estamos hoje. Por isso esta casa também me é conhecida, e depois então no ano seguinte fiz a transição para a FECNAU, porque era esse o meu desejo. Portanto, isto foi só aqui uma passagem rapidinha pela Faculdade de Ciências, mas pelo menos também conheci outra casa da Universidade do Porto. Verdade. E na altura, se calhar na altura da Renata, a nutrição já estava noutra fase de desenvolvimento, não é? Porque hoje em dia a nutrição está na moda, as pessoas querem saber, preocupam-se, é uma exigência quase, não é? Perceber o que é que estamos a comer e de que forma é que podemos conjugar os alimentos, não só do ponto de vista de termos uma vida mais saudável, mas também por causa do culto do corpo, não é? De tudo o que agora existe, a nutrição é uma exigência. Mas na altura, se calhar, do Sérgio, as coisas não eram assim, não é? Ele teve que penar um bocadinho para ter o reconhecimento que hoje em dia os nutricionistas têm, não é? Porque na vossa altura não era assim. Vocês, apesar de terem... E antes de passarmos a falarmos um bocadinho dessas diferenças, gostava de vos perguntar um bocadinho sobre aquilo que são as duas FECNAUPs onde vocês estudaram. Primeiro o Sérgio, porque apesar de tudo foram épocas diferentes, não é? Eu sei que a FECNAUP até chegou a estar dentro da Faculdade de Engenharia, não é? Durante uma altura. Portanto, vocês costumam falar sobre o que eram as duas faculdades nos vossos tempos em que vocês estaram lá? Costumam falar sobre as diferenças das duas épocas? Como é que era? Mas a Faculdade de Engenharia já era um luxo, atenção. Nós começámos num barracão muito pequeno, nas instalações do Hospital São João, onde tinha tudo: biblioteca, secretaria e 2 salas de aula, se não me falha a memória. Aquilo era mesmo um espaço muito exíguo, de tal maneira que nós éramos obrigados a deslocarmos em transportes públicos para a Boa Vista, para a Faculdade de Farmácia. Tínhamos aulas na Faculdade de Farmácia, para o Instituto Ricardo Jorge, ou seja, andávamos a correr várias instituições universitárias para termos aulas. Porque assim, eu compreendo hoje que não foi nada fácil, e não sei como é que nós fomos tão bem formados com as instalações que tínhamos, com os professores que tínhamos, que eram bons, mas que muito poucos percebiam alguma coisa de nutrição, a sério, não é? E, portanto, os tempos foram muito complicados, não foi nada fácil fazermos, digamos, esses estudos. Foi com um grande sacrifício da própria instituição, mas também nosso, porque só as deslocações, Sim. E às vezes tínhamos, por exemplo, 1 hora para vir de um lado ao outro da cidade do Porto. Era isso que eu me perguntava. Não foi nada fácil. Como é que vocês faziam as aulas? Era acabar uma às 10 e começar a outra às 10h30? 11 horas, por aí, sim. Os professores sabiam, compreendiam e pronto, não... Se nós chegássemos um pouco atrasados é porque os autocarros tinham atrasado, obviamente, e não nós próprios. Pronto, mas nós, à semelhança, pelo menos quando eu andei também, apesar de já estarmos na FEUP,
Tínhamos também um barraquinho atrás da FEUP, onde tínhamos a associação, a reprografia, a nossa cozinha, porque nós temos aulas também em ambiente de cozinha. Sim. E tínhamos uma sala para aulas práticas, onde também tínhamos microscópios e às vezes tínhamos lá as práticas para não estarmos a ocupar salas da FEUP. Mas chegávamos também a ter aulas na Faculdade de Medicina, no São João, na Faculdade de Farmácia, tanto que eu apanhei também a transição entre a farmácia antiga para a farmácia agora com o ICBAS ao lado do Palácio Cristal. E pronto, pelo menos essas tínhamos assim fora, e depois ainda podíamos fazer uma unidade curricular em qualquer faculdade da Universidade do Porto, opcional. Eu por acaso fiz na Faculdade de Desporto. Foram tempos diferentes, não é? Sim. Apesar de tudo, é o que o teu pai diz, o teu tempo já foi um bocadinho um luxo. É, um bocadinho um luxo, mas é curioso que apesar de ser um upgrade, não é? Sim, ainda há semelhanças, porque também estávamos um bocadinho espalhados por toda a parte, porque ainda não tínhamos casa. Ainda não era a condição ideal, não é? Para se ter o curso. Sérgio, que diferenças é que vê entre a FECNAUP em que estudou e a FECNAUP em que a Renata estudou? A nutrição, eu diria que quando eu estudei até agora, poderíamos comparar se calhar a Idade Média, não é? Nós já estamos na Idade Média da nutrição na altura para agora, quer dizer, hoje a nutrição de facto está na ordem do dia. Hoje sabemos cada vez mais que as implicações da nossa saúde, bem-estar, são extremamente importantes. Infelizmente, fazendo aqui um parênteses, ainda não foi reconhecida devidamente por quem de direito, ok? Porque diz-se que é mais fácil e é mais barato, eu acrescentava, prevenir que remediar. Mas não vejo ninguém assumir este ditado popular. Bom, isto foi uma parte. Agora, a FECNAUP hoje é, e com muita justiça, considerada uma das melhores faculdades de nutrição do mundo. Atenção! Porque tem excelentes professores, muito bem formados, tem muita investigação e muito boa investigação, que isso é que é importante, e, portanto, o reconhecimento internacional às vezes até se sobrepõe, se calhar, ao próprio reconhecimento nacional. Mas isto, em Portugal, infelizmente, é transversal a toda a sociedade. Portanto, eu diria que cada vez mais nós sabemos mais sobre nutrição, cada vez se investiga mais. Tenho pena, às vezes digo tenho pena não ter menos 20 anos, que era para me dedicar à investigação na área da nutrigenómica, que é uma área que está a emergir e que me parece muito importante em termos de prevenção. Mas pronto, estou no fim da linha e, portanto, já cumpri o meu papel. Não é o fim da linha, já teve toda a experiência para trás, não é? Isso eu ia agora perguntar à Renata, tu sentes que a tua formação foi diferente da do teu pai? Sim. Primeiro, lá está, houve uma evolução muito grande na área das ciências da nutrição e, portanto, a informação que existia já quando eu entrei na faculdade, também já vão alguns aninhos, é completamente diferente do que quando eles iniciaram, não é? Logo no início ainda ninguém sabia muito bem para que é que servia também nutricionista, portanto, a informação à volta da nutrição era muito escassa e no nosso tempo já havia muito mais informação, muitos artigos e, portanto, noto diferença. E os professores, lá está, também já eles próprios eram nutricionistas no meu tempo, portanto já tinham alguma experiência, conhecimento que nos conseguiam também transmitir depois em ambiente de sala de aula. Nós temos professores na FECNAUP que desenvolvem a profissão nutricionista em várias áreas da nutrição, quer da comunitária, à coletiva e à clínica, portanto já nos dão essa visão também da parte prática que eles na altura deles não tiveram. Tu chegaste a ter alguns professores, tipo colegas do teu pai? Houve assim esse cruzamento? Eu no início confesso que tentava passar um bocado incógnita, porque eu não gosto muito de dizer de quem é que sou filha, porque para além do pai também a mãe, não é? Os dois nutricionistas, aliás... Ai, não sabia isso. Sim. Aliás, de que haja registro, eu sou a primeira nutricionista, filha de nutricionistas em Portugal, portanto, e formada também pela Faculdade de Ciências da Nutrição.
Portanto, eu tentava passar assim um bocadinho despercebida, mas a certa altura já, pronto, eles também com orgulho diziam que a filha estava na faculdade e alguns professores foram-me reconhecendo, conheciam-me desde bebê. E portanto tive vários professores que ou foram colegas ou eram mesmo amigos dos meus pais. Desde a diretora, na altura? Sim, desde a diretora. Foi nossa colega logo no primeiro curso. Pois, porque vocês foram os pioneiros, Exatamente. não é? Acredito que alguns tenham agora, na altura, deram aulas à Renata e estivessem envolvidos na própria faculdade. Como é que eram as aulas no vosso tempo? Que diferenças é que existiram? Já falámos um bocadinho das instalações, mas, por exemplo, em termos da tecnologia, não é? Que era utilizada, mesmo em termos da parte académica, não é? Das festividades, como é que o Sérgio sentiu essa parte? Como é que a Renata sentiu depois, passados tantos anos? Em relação às festividades, portanto, nós entramos para a universidade, digamos, em pleno prego, não é? Pois. Portanto, processo revolucionário em curso. E então houve uma série de coisas, a queima das fitas, aquelas coisas todas que eram consideradas um bocadinho burguesas e foram suspensas durante alguns anos. Eu não apanhei achar nada disso, portanto, nem praxe, não havia nada dessas coisas, coisa que a Renata já a seguir apanhou. Em relação às aulas, devido cá está a exiguidade do espaço, nós tínhamos muito poucas aulas práticas. As únicas aulas práticas que eu me recordo de ter assim de repente era na Faculdade de Farmácia, na parte da bromatologia, que de facto é uma unidade curricular muito interessante para o nutricionista. De resto eram mais aulas teóricas. Por isso é que eu disse há pouco que os professores, a instituição e nós próprios, os pioneiros, fizemos milagres para chegarmos até hoje. Também era uma altura em que o curso estava a ser ainda estruturado, Exato. Não é? Era muito inicial a estrutura do curso. E tu, Renata, como é que tu te deparaste com esta nova FECNAU? Porque é muito diferente daquilo que ouvias, se calhar, do teu pai, sim, não é? Sim, muito diferente, completamente. Aliás, eu sou de uma geração da era digital, não é? Portanto, apanhamos aqui esta transição. Eu até mesmo desde a escola dos quadros com giz até à faculdade foi uma grande diferença. Agora na faculdade muito mais PowerPoint, na parte das teóricas, mas também tínhamos muitas aulas práticas porque entramos também no novo processo de Bolonha, entretanto, não é? Fui também dali dos primeiros anos com Bolonha e que apela muito mais à prática e ao estudante procurar o próprio conhecimento, não é? E por isso acho que a diferença foi bastante grande. Tínhamos todo o material digital, tínhamos também acesso a bibliotecas digitais que na altura deles não havia, não é? Tinham de se deslocar à biblioteca, procurar, e nós com um clique tínhamos milhares de artigos. Não é? Tínhamos e temos. Portanto, muito mais fácil, não é? Sim. E na parte das festividades também viveste, se calhar, a faculdade de outra maneira, não é? Sim. Na parte mais da praxe académica e mesmo das próprias festividades académicas. Sim, eu vou confessar, eu da parte da praxe não fiz parte, não é uma coisa que gosto assim propriamente. Certo. Mas gosto muito da parte da queima das fitas, porque lá está, também se calhar fruto de vir da Universidade de Coimbra, da parte da Universidade de Coimbra, essas festas, nós desde o básico e do secundário, que em Coimbra participamos também e vamos até às noites da queima das fitas. E então eu depois, quando entrei aqui na faculdade, essa parte da queima das fitas também participava. Aliás, na comissão de curso de terceiro ano, que eu fiz parte, nós estávamos na barraquinha nas noites da queima das fitas. Mas quando eu falo também nesta parte académica, também falo muito de certas coisas que provavelmente havia no teu tempo que não havia no tempo do teu pai. Os núcleos, as associações, não é? Todo este enquadramento, não é? Da academia, não é? Sim, que também é importante, porque são atividades extracurriculares que enriquecem imenso os currículos dos estudantes, e se calhar o Sérgio nessa altura não teve a oportunidade de poder estar... Eu participei na discussão, por exemplo, dos estatutos da primeira Associação de Estudantes. Aliás, como eu tinha alguma tendência para apaziguar as coisas, havia duas grandes fações políticas, não é? Como devem imaginar. Estamos em pleno PREC. E então pediram-me para eu ir moderar
a mesa, que correu razoavelmente bem dentro daquilo que era expectável. E conseguimos aprovar os estatutos que depois, a seguir, também concorremos e perdemos, salvo erro, por um voto, mas os outros também tinham lá muitos amigos e a coisa até não correu mal. Portanto, ainda apanhei essa parte de um primeiro núcleo, digamos assim, sem a dimensão que tem hoje, as associações de estudantes, não é? Mas foi ali um rascunho. Mas foi eu nascer, pelo menos na nutrição, também era o único sítio que havia, de um núcleo de associação de estudantes. Sim, que eu acho que é uma coisa que agora é importante, porque principalmente na Universidade do Porto, eu acho que nos sentimos sempre muito um só, porque para além de termos cada uma das suas faculdades, cada uma das faculdades tem a sua associação de estudantes, depois existe a federação, a FAP, não é, que nos une a todos, e portanto eu acho que é isto que torna a Universidade do Porto e esta vivência da parte dos estudantes mais da parte das associações muito interessante, porque acabamos de estar todos interligados pela FAP, não é? Há uma comum a todos. E pronto. E depois também da parte das associações, também iniciei o meu percurso, para além de ter feito parte da Associação de Estudantes no último ano, como Presidente da Mesa da Assembleia Geral, também participei na Associação Nacional de Estudantes de Nutrição, que estava a dar também ali os primeiros passos. Estava a iniciar o segundo, o terceiro mandato, se não estou em erro, quando eu também comecei a colaborar com eles. Portanto, foi uma forma aí, por exemplo, na Associação Nacional de Estudantes de Nutrição, foi uma forma de ter contacto com outros colegas de outras faculdades de nutrição do país. É giro esta nova forma de estarmos todos interligados e conseguirmos estarmos todos em contacto uns com os outros, porque assim também partilhamos melhor as nossas experiências. E essa associação, na altura em que nasceu, eu estava a coordenar a licenciatura em Ciências de Nutrição na Caparica, não é? E obviamente que dei todo o apoio a partir da Associação de Estudantes de lá, porque na altura só havia 3 faculdades, não é? Era a Atlântica, era a FECNOP, a Atlântica e a Egas Muniz. E a Católica. A Católica também, que era onde é era verdade. A sede da Associação Nacional de Estudantes de Nutrição. E então foi uma altura muito interessante e que tive muito gosto em apoiar, aliás, a criação dessa Associação Nacional. Vocês, se calhar, nunca pensaram nisto, mas vocês gostavam de trocar as épocas em que estudaram? E pelo que o Sérgio disse, há aí um mixed feeling, não? Eu não. Mas disse que gostava de ter vivido na época da Renata para certas coisas. Sim, mas trocar não. Não, porque é assim, eu sinto-me um felizardo, porque a todos os níveis, acho que nasci numa altura fantástica. A minha geração viveu coisas que nenhuma outra viveu até hoje, e possivelmente tantas juntas e tão intensas, é muito difícil, não é? Houve uma revolução cultural a nível mundial, movimentos hippies, Woodstock, as músicas, tudo nos Beatles, por aí fora, quer dizer, a ida do homem à Lua, com toda a tecnologia que foi preciso desenvolver e que hoje usufruímos, não é? Nomeadamente os telemóveis, ninguém se lembra disso. Sim. Okay. Portanto, eu acho que foi um felizardo, acho que vim da Idade da Pedra, porque na minha escola primária eu também tinha uma tablet. Eles não inventam nada, era uma coisa retangular, escura, que era a lousa, não é? A única diferença era a memória, aquilo que a gente também fazia de um lado para o outro e apagava, tinha a pena para escrever, a memória que era muito rudimentar, pronto, e comparadas com os dois. E essas vivências que eu tive, e que mais ninguém, outras gerações, portanto, até hoje pelo menos não tiveram, enriqueceram-nos, deram-nos uma garra enorme para também na área da profissão nós termos feito. Eu fiz tudo e mais alguma coisa. Eu trabalhei desde as rações para animais e por aí fora, quer dizer, porque tentávamos divulgar ao máximo o nutricionista. A ideia era esta, percebe? Portanto, íamos a todas. Vocês, se calhar, os precursores daquilo que hoje se faz em Portugal, não é? Não tenho dúvidas. Porque vocês é que andaram a partir pedra, não é? Muita pedra. Se nós não temos a garra que tínhamos, não, e que temos ainda, mas tínhamos na altura, provavelmente isto não tinha chegado ao ponto que chegou. Mas felizmente que chegou. E Renata, tu gostavas de ter vivido em algumas partes daquilo que teu pai viveu, pelo menos?
Por acaso, sim, se calhar também não trocava a minha era pela deles, mas há partes que eu gosto muito, esta questão da luta, a luta pela profissão. Foi uma coisa que eu própria assisti desde pequenina, não é? E portanto eu também gosto dessa parte de tentar fazer sempre melhor e prestigiar a profissão. Aliás, estamos sempre na luta, vamos sempre sendo muito participativos nestas questões da profissão, até mesmo da Ordem dos Nutricionistas, e essa parte de parte e pedra eu acho que também gostaria de ter feito parte. Não é fácil, mas também o que é fácil depois não tem tanto gosto quando se consegue atingir, não é? E portanto essa parte da luta e de descobrir e de divulgar a nutrição em Portugal também gostava de ter feito parte, mas efetivamente a parte dos estudos acho que, entre aspas, é mais facilitado nesta era em que a informação está muito mais à nossa disposição do que na era deles. Coisas que hoje são tão banais. Por exemplo, a alimentação entérica, quando a pessoa tem que ser entubada. Eu quando cheguei a Coimbra ao Hospital Pediátrico, aquilo era feito com boiões para bebés. Ou seja, eram sondas muito grossas. E hoje, já há muito tempo que não os usamos, obviamente, não há necessidade disso, felizmente. Depois entupia aquilo tudo. Sob o ponto de vista nutricional, aquilo era um desastre. Foi um dos primeiros trabalhos que eu tentei fazer e consegui tornar aquilo mais, com a mesma densidade energética, tornar aquilo mais fluido para não entupir as sondas. É o tal trabalho para ti pedra. Hoje isto é banal, quer dizer, é pegar um fresquinho e está a dar, percebe? Mas na altura não existia nada disso, portanto foi tudo inventado. Importámos um produto dos Estados Unidos ilegalmente e a farmacêutica dizia-me: doutor Sérgio, nós estamos sujeitos a ir para a cadeia 6 meses. E eu só respondi assim: se houver algum juiz que tenha a coragem de mandar para a cadeia durante 6 meses, eu ponho isso no meu currículo, porque salvámos a vida de uma criança à custa disso. Foi um piloto da TAP que fez o grande favor de nos trazer no cockpit e, portanto, eles passam rapidamente. Sim. Porque aquilo nos Estados Unidos era um medicamento. Aqui não, mas também não havia. E salvámos a vida de uma criança. Tenho histórias incríveis dessas situações para salvarmos as crianças, não é? Aquilo que nós fizemos na altura foi incrível, foi incrível. Mas ainda bem. Sim, é isso. Vocês acabaram por deixar um legado, não é? A todos os nutricionistas atuais, entre aspas, que era essa a minha próxima questão. O que é que a vossa geração deixou para as gerações seguintes? Já falamos de algumas coisas aqui durante a nossa conversa, mas assim, perspectivando. Olha, deixámos-lhes o caminho praticamente aberto, ok? Falta, se calhar, embelezá-lo um bocadinho, mas o caminho está aberto para que a nutrição em Portugal seja, de facto, algo de muito importante. Há aqui qualquer coisa que nos falta. Eu não vou entrar por esse caminho agora, mas acho que há aqui qualquer coisa que nos falta a nós nutricionistas para conseguirmos alguns objetivos que, obviamente, nos deviam já ter sido dados sem nós andarmos a mendigar. Ou seja, até hoje, desde as instalações, não é? Repara, eu, quando no curso de nutricionismo, logo no início, eu lembro-me do Dr. Emílio Pés nos mostrar, cheio de orgulho, uma planta para um edifício da FECNALP, que era junto ao cemitério de Paranhos, era ali, perto da Católica, e ele a escolher o gabinete que estava virado para o cemitério. Dizia ele que ali os mortos não incomodavam. Portanto, repare, isto demorou mais de 40 anos a ser realizado e nunca foi feito lá. Pois. Portanto, andámos de instalações, começa por aí, e isto acaba, se nós tivéssemos uma faculdade como temos, por exemplo, esta, ou a tal que era para ser construída, eu não digo logo desde o início, mas já não peço mais, mas no final dos anos 80, daria 10 anos, digamos assim, mais ou menos, para a coisa acontecer, provavelmente hoje nós tínhamos a nutrição ainda muito mais desenvolvida. Porque havendo condições para melhor ensino, para melhor investigação, obviamente que tem que ser melhores profissionais. Portanto, é esse legado que nós deixamos, foi sermos pioneiros e como pioneiros assumimos esse papel de pioneiros, lutamos e conseguimos desbravar caminhos muito difíceis de desbravar. Apesar de tudo, Renata, ainda tiraste o curso há pouco tempo, não é? Comparativamente ao teu pai, mas achas que conseguiste deixar alguma coisa para as gerações que vieram a seguir?
Eu acho que talvez mais esta união que sempre houve na faculdade, na nossa, mas esta união também com a parte da Associação Nacional de Estudantes de Nutrição, entre todos os estudantes de nutrição do país, e que agora são muito mais cursos, são à volta de 18, se não estou em erro, e que fazem todos parte, se não fazem todos, fazem praticamente todos parte da associação também. E, portanto, esta interligação entre todos os estudantes para também uniformizar um bocadinho a mensagem da nutrição em Portugal, não perdendo a sua individualidade, né? Cada um tem a sua forma de transmitir e temos diversas áreas, portanto há aqui um mundo enorme na nutrição para explorar, mas penso que a nossa geração começou a abrir portas neste abrir o leque das oportunidades da nutrição, também um bocadinho com a ajuda desta nova fase digital, não é? Portanto, penso que foi um bocadinho mais isso, a união e o abrir a nutrição um bocadinho mais a outras áreas. Muito bem, uma última questão. Que mensagem gostariam de transmitir aos colegas diplomados e a toda a comunidade académica do Porto? Começamos pelo Sérgio. É assim, a Universidade do Porto, eu conheço um pouco a Universidade de Coimbra também, portanto, dou aulas lá na Faculdade de Farmácia, sou professor convidado, mas eu noto uma diferença muito grande entre, por exemplo, as duas universidades. Acho que aqui no Porto, a universidade, como a Renata disse há bocadinho, e começa pelos estudantes, é muito mais unida, mais coesa. Isso é muito importante, porque a coesão faz a força, como se costuma dizer, e é verdade. Portanto, a mensagem que eu deixava é que continuem a prestigiar, porque a Universidade do Porto tem um prestígio muito grande, quer a nível nacional, quer internacional. Isso é muito importante para as pessoas, para os profissionais, mas também e sobretudo é muito importante para as pessoas, para o público que usufrui dos nossos serviços. Na nutrição são os nutricionistas, na medicina os médicos, nas leis os advogados, as engenharias e por aí fora. Eu penso que é esta a mensagem muito importante que se deve deixar, é para que quer os estudantes, quer os recém-formados, lutem por cada vez saberem mais e melhor, porque eu continuo a dizer que se aprende todos os dias, porque o conhecimento humano é ilimitado e ninguém nunca sabe tudo. Isso é impossível, abarcar o conhecimento. E quanto mais se sabe realmente, mais se chega à conclusão que nada sabe, ou sabe muito pouco, porque a área de contacto com o conhecimento vai-se alargando cada vez mais, chega-se a um ponto, quando já se sabe alguma coisa, isto é muito grande, então eu não sei nada. É essa a mensagem. Renata? Um bocadinho também neste sentido, mas como diz a música da FAP, somos academia. E de facto eu acho que devemos fazer jus mesmo a essa frase e não nos centrarmos tanto só nas nossas próprias faculdades, criarmos ligações com colegas de várias faculdades, porque depois no futuro todos precisamos uns dos outros, não é? Quanto mais áreas conhecermos melhor, porque a nutrição por si só não teria este boom que começou a ter. Precisamos sempre mesmo no nosso local de trabalho, equipas multidisciplinares, multiprofissionais, não só na área da saúde, na parte mais clínica, hospitais, centros de saúde, mas em todas as áreas, a comunitária, por exemplo, ligada à parte da engenharia, aqui para as novas tecnologias, para aplicações, para dinamizar os projetos. Portanto, todos precisamos de todos, e quanto mais nos conhecermos uns aos outros, depois também na parte do futuro profissional, tudo é mais fácil. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Renata. Obrigado. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.